A gente segue repercutindo porque é o seguinte, essa lei, quando ela é aplicada, o regimento dos Estados Unidos diz o seguinte, que é necessário o governo, ou seja, o presidente, informar o Congresso cerca de 15 dias antes que essa lei será utilizada. Eduardo Bolsonaro e os seus aliados ontem já estavam afirmando nas redes sociais que hoje seria um dia importante. Há alguma chance de Eduardo Bolsonaro ou de aliados já terem recebido essa informação de forma antecipada ontem de que hoje Alexandre de Moraes seria sancionado, assim como esse anúncio ocorreu há alguns minutos, Eliseu? Bruno, essa informação em caráter oficial a gente ainda não tem. O que a gente sabe de movimentação de bastidores, e daí os bastidores do poder aqui na capital americana, em Washington DC, são bem parecidos com os bastidores do poder aí em Brasília, porque as informações, elas correm pelos corredores. E ontem, o Eduardo Bolsonaro e alguns aliados deles, jornalistas, colegas expatriados também, já estavam dizendo que hoje seria um grande dia, exatamente porque já corria a boca miúda, digamos assim, aqui nos Estados Unidos, que alguma decisão ampla e grande aconteceria hoje. Até onde eu fui informado, eles não sabiam o que de fato iria acontecer hoje. Eles tinham uma informação de que alguma coisa que já teria sido previamente decidida iria de fato ser colocado em prática hoje. E eles se adiantaram nas redes sociais para comemorar o que eles talvez ali naquele momento não soubessem ainda o que de fato se tratava. E agora, no início da tarde de hoje, portanto, veio essa confirmação por parte do Departamento do Tesouro americano e por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, o Eduardo Bolsonaro pode sim ter recebido informação sobre Moraes antes, mas até onde nós estamos sabendo, informado por fontes e por pessoas próximas, eles não tinham ainda a noção de que seria a Magnitsky, de fato, sendo colocada em prática, em vigor, essa sanção, atingindo, portanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, hoje. O que eles tinham de informação, o que eles tinham de posse, era de que algo grande, um outro passo seria dado. Aliás, passos esses que eles vêm repercutindo amplamente em suas redes sociais. Não apenas o Eduardo Bolsonaro, mas vários aliados, tanto do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, quanto da ala bolsonarista aí no Brasil. Em tempo real, vamos ver o que outros nomes também estão dizendo sobre esta sanção anunciada. Agora há pouco, a ministra Gleisi Hoffmann, ministra das articulações ali, tanto no governo federal quanto dentro do Congresso Nacional, também usou as redes sociais e chegou a falar sobre esta sanção do governo americano ao ministro Alexandre de Moraes. É um ato violento e arrogante, que é mais um capítulo envolvendo a família de Jair Bolsonaro. Nem uma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra. E aí a sua solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A ministra Gleisi Hoffmann encerra a sua fala chamando isso de mais um absurdo. Eu conversava agora aqui, inclusive ao vivo, com o deputado Rogério Correia, me enviou uma mensagem e me disse que essa é mais uma intromissão na política interna brasileira, como se declarasse guerra ao nosso país. Um absurdo de país imperialista, foi o que disse agora há pouco Rogério Correia, com quem eu conversei. Rapidamente, antes de voltar com a Márcia Dantas, Michele Bolsonaro também acaba de se manifestar nas redes sociais, no seu Instagram, sem citar diretamente o nome do ministro Alexandre de Moraes. Ela cita um outro versículo também, usa suas redes sociais e disse: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Usa um versículo aqui, repercutindo então sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes, viu, Márcia?
A gente continua com você, todas as repercussões você mostra ainda hoje, mas agora eu coloco novamente os nossos comentaristas nessa conversa, o Mano Ferreira e o Henrique Kriegner. Mano, a oposição vai continuar falando em justiça. Eduardo Bolsonaro disse que a justiça está sendo feita, Michele Bolsonaro também se colocou agora esse versículo dizendo que realmente tudo que se faz aqui vai se pagar aqui. Agora o governo vai dizer a outra narrativa, vai dizer que é absurdo, que é injustificável. Qual narrativa vai se sobressair na sua análise, Mano? Olha, Márcia, eu diria que nenhuma das duas. A narrativa que vai se sobressair é o efeito, o prejuízo que esse tensionamento na relação Brasil e Estados Unidos terá sobre todos os brasileiros, especialmente aqueles que estão trabalhando em setores exportadores e que estão a poucas horas de sentirem ainda mais intensamente os efeitos das tarifas americanas. Vale lembrar que a oposição vem dividida nesse cenário. Hoje mesmo, nós acompanhamos uma coletiva de imprensa da comitiva de senadores que estava nos Estados Unidos tentando abrir canais de negociação em relação à revisão da imposição dessa tarifa de 50% aos produtos brasileiros, e havia, dentro desse conjunto de senadores, a ex-ministra Tereza Cristina, uma das principais ministras do governo Bolsonaro. Havia outros senadores, inclusive do PL, o senador Marcos Pontes, aqui de São Paulo, que também estava lá. Ou seja, a gente vê uma divisão, de um ponto de vista da construção narrativa na oposição, entre os setores que são mais leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que tentam utilizar esse contexto de tensionamento internacional para fortalecer a narrativa de perseguição judicial contra o ex-presidente. De outro lado, nós vemos também na oposição aqueles que estão mais preocupados em lidar com o problema econômico. E, enquanto isso, vemos, do ponto de vista das pessoas ligadas ao governo Lula, muito mais um interesse em explorar politicamente esse que seria um ataque à soberania nacional do que efetivamente em tentar colocar na mesa termos para uma negociação comercial que normalize as relações para o brasileiro comum. Henrique Kriegner, como a negociação já não estava acontecendo, eu imagino que depois do capítulo de hoje, aí é que ela não venha mesmo, né? Bom, a predisposição do governo Lula é inexistente, né, nesse sentido. Agora, sua pergunta foi muito interessante, Márcia, porque você falou qual que é a narrativa que vai se sustentar. E, na minha opinião, a narrativa defendida pelo governo, ela já cai por terra no momento em que ela é publicada. Porque, por exemplo, a ministra Gleisi traz que é inaceitável que um país venha interferir no judiciário de outro. Ora, não foi exatamente isso o que o governo Lula fez quando foi resgatar a ex-primeira-dama peruana, que havia sido condenada pela justiça peruana por escândalos de corrupção? A justiça de um país condenou uma pessoa e agora veio um governo outro, que foi o governo brasileiro, com o dinheiro do povo brasileiro, e tirou aquela pessoa da possibilidade de ser presa, dando asilo político aqui no Brasil. Ou seja, a ministra Gleisi mesmo, o que ela está pregando, não consegue se defender, né, se sustentar. Eu creio que aos poucos, agora está tudo muito quente, mas aos poucos as pessoas vão entender. Se o Brasil é soberano, os Estados Unidos também é um país soberano e tem a liberdade de dizer quem é que vai entrar ou quem é que não vai entrar, quem que vai fazer negócio, quem que vai ter livre trânsito e relacionamento com suas próprias instituições. Não só os Estados Unidos aplicam a lei Magnitsky, você tem também no Reino Unido, em países como a Estônia, você tem também a própria União Europeia também tem mecanismos legais que seguem as mesmas diretrizes dessa lei. Ou seja, não é uma inovação do governo americano. E eu repito, ela não está sendo aplicada única e exclusivamente pela perseguição do ministro Alexandre de Moraes em relação ao presidente Bolsonaro. Ela está sendo aplicada porque houve sanções que foram do ministro Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos e empresas americanas. Nisso, é parte da soberania americana ter o direito de responder.
Isso não tem a ver com tarifaço, isso não tem a ver com sanções econômicas e nem mesmo com o relacionamento de pessoas da Casa Branca com pessoas ligadas à família Bolsonaro. Isso que tem que ficar muito claro, porque senão a gente vai confundir as bolas aqui e dizer que é ataque à soberania, que é ataque contra a liberdade brasileira e que não é bem assim. Só agora uma análise mais técnica como advogado, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem a capacidade de recorrer juridicamente a essas sanções? Não tem a capacidade de recorrer, Márcia, mas ele tem sim a possibilidade de ser removido caso o seu comportamento ou as decisões que influenciaram a tomada dessa decisão pelo governo americano sejam removidas. Isso já aconteceu em mais de uma vez. Se não me engano, tem 3 ou 4 casos recentes em que nomes que estavam na lista de sanções da Lei Magnitsky foram removidos, uma vez que o governo americano entendeu mais interessante remover ou entendeu que o comportamento que os levou para dentro dessa lista, então foi alterado. Isso já aconteceu, existe precedente e é possível nesse caso. Agora, não é um processo simples e requeriria uma mudança abrupta por parte do ministro. Eu vejo que o final do documento que foi publicado hoje diz exatamente isso. O objetivo final das sanções não é punir, mas provocar uma mudança positiva de comportamento para depois solicitar a remoção dessa lista. Foi o que você falou então. Então, o ministro só com uma mudança de comportamento que a gente acha que é muito difícil de vir, é que ele seria retirado dessa lista de sanções.